meus prezados, sejam todos bem-vindos. Queremos dar início a uma série de estudos, ou lições, podemos chamá-las, que vamos chamar de discipulado cristão. Sugiro que cada qual tenha um bloco para anotações, uma Bíblia, pode ser Bíblia eletrônica também, para anotar alguma coisa que não entendeu ou que queira compartilhar depois com o grupo. Primeiro queremos definir o que é um discípulo. Discípulo é sinônimo da palavra aluno. Alguém que se matriculou para estudar, ok? Vamos imaginar quanto empenho se faz para conseguir uma vaga em algumas escolas, alguns estabelecimentos, principalmente a USP, a Universidade de São Paulo, o ITA, Instituto Tecnológico da Aeronáutica, na UNB, Universidade Nacional de Brasília, o FPR, Universidade Federal do Paraná. Entrar ali, ser aluno aí, é o empenho, é a vontade de cada um. Então, a Igreja de Cristo, também conhecido como Corpo de Cristo, pode ser figurativamente comparada como a maior universidade pública que existe nesse mundo. Deve ser o máximo a gente querer ser aluno nessa universidade. Isso é aprender com o mestre dos mestres, com o Senhor Jesus, com o Espírito Santo, que está aí para nos ensinar, que veio para essa finalidade. Então deve ser considerado o máximo, ser matriculado, ser um discípulo, um aluno do Senhor Jesus. Nós sabemos que há requisitos e condições para alguém se tornar aluno numa universidade. E ser discípulo de Jesus não é diferente. Deve ser chamado pelo próprio Senhor Jesus. Os seus discípulos, foi Ele mesmo que os chamou, que matriculou eles na sua escola. Queremos ler um versículo que está em Lucas 9, 23. Dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia tome sua cruz e siga-me. Então esse é um dos pré-requisitos para quem quer ser aluno de Jesus. Deve tomar a sua cruz. Mais adiante nós vamos explicar melhor esse termo e seguir a Jesus. Em seguida, lemos em Lucas 14, 27. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser o meu discípulo. Negar-se a si mesmo, tomar a cruz, é assumir o currículo que Jesus oferece. Quem não toma a cruz, mesmo seguindo, não pode ser discípulo de Jesus. Tomar a cruz quer dizer aceitar este conteúdo, esse currículo, esse programa que ele tem para nos ensinar. Discípulo, portanto, é alguém
livre do velho e livre para o novo. Parece um jogo de palavras. Livre do velho e livre para o novo. É alguém que deixou algo para trás, algo que não lhe servia, e aceitou o novo. Quer aprender novas coisas. Precisa se formar e informar mais. Então, o discipulado, meus amados, acontece lado a lado. Lemos Mateus 11, 29. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Queria explicar essa questão do jugo. Jugo, hoje, nós falamos simplesmente canga. Canga é aquele instrumento de madeira que o boi, o animal que puxa a carroça, toma o seu pescoço. Esse é o jugo. E para amansar, para adestrar um novo boi de canga, como é que se faz? Coloca-se ao lado daquele boi já adestrado, que sabe trabalhar, que sabe onde ir, o que fazer, como andar, e coloca no lado dele um animal ainda não capacitado, ainda não adestrado. No lado dele, daquele companheiro, mestre, ele vai aprendendo a pisar certo, vai aprendendo o ritmo certo. Então isso acontece debaixo do jugo. Então o Senhor Jesus, ele diz: tomai sobre vós o meu jugo. Isso é, colocarmos ao lado dele, colocarmos os nossos ombros ao lado do ombro dele e andar junto com ele e aprender passo a passo e dia a dia. Discípulo é alguém que estuda e aprende o que o mestre ensina. Discípulo é alguém que aprende sob o jugo de Jesus. Ele deve ser adestrado por Jesus. E aí Jesus diz: o meu jugo, ele não é pesado. É possível de aprender. Na vida cristã é possível a gente aprender. Tem gente que pensa: isso eu não aprendo, não tenho condições. Mas, ao lado de Jesus, cada qual tem a possibilidade de aprender. E ele diz: o meu fardo é leve. Ele não tortura ninguém. Ele ensina de uma forma mansa, de uma forma suave, as suas lições. Jesus escolhe os seus discípulos. Vamos ler Marcos 3:13. Depois subiu ao monte e chamou os que ele mesmo quis, e vieram para junto dele. Então percebemos que Jesus é que faz a escolha. Ele chamou aqueles que ele mesmo quis. E assim é conosco, até nos nossos dias. Ele chama através do seu Santo Espírito, convida os seus alunos, porque ninguém tem condições de aprender contra a sua vontade. Então, o discípulo de Jesus tem que estar de acordo e tem que querer aprender. Por isso, muita gente
já faz anos que vai na igreja, que é religioso, ou pelo menos considera-se religioso, mas não aprende nunca as lições que Jesus quer ensinar. Porque ele está contrariado ali, ele nem está querendo se aprofundar na matéria. João 15, verso 16, não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros. Isso devemos ter bem fixado na nossa mente. Foi Jesus que nos escolheu. Por isso, ele sabe que vai dar certo. Ele não escolhe alguém sem que ele tenha certeza que esse discípulo vai aprender. Então, ninguém é um caso perdido. Ao lado de Jesus, quem quer aprender, aprende e se torna um discípulo valoroso, um discípulo abençoado, um discípulo adestrado para o serviço de Jesus. Quais as atitudes que caracterizam um bom discipulado ou um bom aluno? Em primeiro lugar, deve ser alguém que está ocupado. Foi assim que Jesus escolheu os seus discípulos. Ele nunca escolheu alguém que estava fugindo dele, que estava fazendo pouco caso dele. Ele escolheu aqueles que estavam ocupados, uns com as redes, como Mateus estava ocupado com a cobrança de impostos, e assim vai. Alguém que esteja ocupado. Queremos ler em Atos 1:8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria e até aos confins da terra. Ouvimos bem? Discípulo é alguém que vai testemunhar aquilo que ele aprendeu. Jesus discipulou, treinou esses homens, até rudes, podemos dizer, para serem as suas testemunhas. O que de fato aconteceu. Se tornaram grandes testemunhas. Pensando no apóstolo Pedro, que no dia de Pentecostes deu aquele testemunho diante de uma grande multidão de pessoas, fazendo-os sentir que eles aprenderam com Jesus, que eles haviam estado junto com esse mestre Jesus. E agora estavam preparados para responder e para pregar em Jerusalém, toda a Judeia, Samaria e por aí afora. Mateus 28, 19 e 20. São dois versículos muito importantes para nós como discípulos de Jesus. Lá o Senhor diz: Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Como vimos, esses homens receberam essa grande tarefa do Senhor Jesus antes do seu retorno para os céus. E Jesus assegurou-lhes que eles estariam indo na força do Espírito Santo, na companhia dele, mesmo invisível, na força do Espírito Santo. O Espírito Santo é simplesmente
um mestre maravilhoso, que está junto conosco todos os momentos, cada hora, de dia e de noite, sempre está junto conosco e nos ensinando. Assim, nós podemos ver, para alguém ser um discípulo bom e aprender e ser apto para ensinar outros, é alguém que está junto de Jesus e aprende junto com Ele. Agora, aqueles discípulos, aquelas pessoas que estavam em volta de Jesus, com outros objetivos, nunca se tornaram discípulos, nunca foram pregadores, nunca foram pessoas aptas para ensinar outros. Nós lemos em Mateus 4, 23 até 25, nós lemos aí que tinha muitas pessoas que estavam aí para comer pão, para se beneficiar, receberem curas e outras coisas, e não estavam aí para aprender de Jesus, para se aprofundar na palavra de Deus, que o próprio Senhor Jesus transmitia, a palavra do Pai aos seus discípulos. Então, esses alunos, simplesmente, eles nunca serão aprovados. Essas multidões não aguentaram junto com o passo de Jesus. Seguidores, visitantes, não fazem sucesso com Jesus. Por isso, é tão importante estar junto com Jesus, sempre permanecer com Ele, ficar junto dele. Esse é o tipo do aluno que é aprovado. Discípulo é alguém que investe junto com Jesus, em aprender com Ele. Discípulo de Jesus é alguém que é familiar, se torna íntimo do Mestre Jesus. Nós lemos o apóstolo Pedro em Marcos 1:29, que ele levou o Senhor Jesus e os demais companheiros, discípulos, junto para a sua casa. Levou eles para casa. A casa de Pedro também era a casa de Jesus. Lídia, em Atos 16, nós lemos daquela vendedora de púrpura, que era a Lídia. Ela, após a sua conversão, ela convidou o apóstolo Paulo e seus companheiros para irem à casa dela, porque ela entendeu que a partir desse momento, a partir do momento que ela fechou com Jesus, que ela entregou a sua vida a Jesus, ela entendeu os discípulos de Jesus, os servos de Deus que estão aí, que era apóstolo Paulo, Silas e outros, tem lugar na minha casa. Isso é muito importante quando nós lemos na carta de Filemão. Filemão havia se convertido, era um discípulo fiel de Jesus e a sua casa se tornou o abrigo da igreja. A casa de Filemão estava aberto para o Senhor Jesus, para o Evangelho de Jesus. E assim ele se tornou um homem, um discípulo muito importante. Casa de discípulo é casa de Jesus. Vamos marcar bem isso. Caro do discípulo é caro de Jesus. Tempo do discípulo é o tempo de Jesus. Trabalho do discípulo é trabalho de Jesus.
No Atos 9, 36 a 41, nós lemos da discípula Dorcas. Dorcas, uma discípula querida que fazia vestes, ela sabia costurar, então ela fazia vestes para órfãos, para viúvas, para pessoas que não podiam comprar. Ela, dessa forma, ela colaborou com o Senhor Jesus. Ela entendeu: a minha casa, a minha agulha, o fio, o pano, são de Jesus também. Eu sou a sua serva. Discípulo é quem permanece. Vamos voltar àquela tecla aqui. O permanecer é tão importante. Tem pessoas que andam uma semana, 2 semanas, 1 mês, 2, ao lado de Jesus e aprendem. Mas de repente vão embora, cessa essa vontade de estar com Jesus e se desliga de Jesus. Aí um tempo quer voltar de novo, faz um novo começo, uma nova experiência, fica alguns dias com Jesus e abandona novamente. Ora, um discípulo, um aluno assim, nunca vai ser aprovado, ou vai? Não vai, porque ele não aprende, não tem condições de aprender. Então, discípulo é alguém que permanece, que fica com Jesus. Discípulo, ao mesmo tempo, ele é um discipulador. É assim na igreja. Aquele que sabe mais, ensina aquele que sabe menos. Todos os discípulos de Jesus têm condições de ensinar outros. Discípulo fazendo discípulo. E Jesus encarregou os seus, nós já lemos esse texto, ensinai-os tudo o que vos tenho ordenado na grande comissão. E é isso que deve acontecer. Os que abandonam, eles realmente saem da escola de Jesus. Mas aqueles que continuam, esses são aprovados. Quem vê e reconhece esse vai dar frutos. João 15, Jesus fala da videira e dos ramos. E ele usa essa figura da videira e mostra como isso é tão claro. Se um ramo não permanece, ele seca. E nem fruto não pode dar. Um ramo seco não dá fruto. Então, permanecer para ser aprovado. E assim queremos, meus queridos, continuar sendo discípulos. Precisamos aprender. Não podemos ficar parados. Temos que estudar. Como um aluno em qualquer escola, se ele for um bom aluno e quiser ser aprovado, ele vai ter que fazer suas lições, vai ter que estudar, vai ter que investir, vai ter que se esforçar mesmo. Se nós nos tornarmos assim, discípulos aprovados de Jesus, nós vamos contribuir para a glória do Mestre Jesus. Imagina se nós somos discípulos aprovados, boas notas, sabemos manejar a palavra da verdade, sabemos conquistar pessoas para se tornarem também discípulos de Jesus. Isso honra, isso glorifica o Mestre, que é Jesus. E não só isso, o Pai Celeste, Ele recebe honra e glória e adoração
através dos discípulos de Jesus aqui nessa terra. Um dia nós não vamos mais ser discípulos. Quando estivermos junto com Jesus, lá na glória, aí esse trabalho cessa. Mas aqui, enquanto nós vivemos, somos seus discípulos e nunca deixamos de ser. Ninguém pode dizer, eu fui discípulo, fui aluno e não sou mais. Ou já me formei, já estudei. Isso não existe. Junto com Jesus, desde o mais novo até o mais idoso, tem condições de aprender e desenvolver. Para isso, o Espírito Santo quer nos ajudar. Que possamos ser abençoados por nosso Deus, conduzidos pelo Espírito Santo, aquele Mestre querido, para louvor e glória do Senhor Jesus Cristo. Pois todos somos discípulos sempre. Amém.